Meus queridos irmãos, quero vos desejar um bom dia, um bom sábado na casa do Senhor. Quero também estender este abraço de uma forma muito carinhosa a todos aqueles que nos assistem pelo programa ou pela transmissão do YouTube, que é feito a partir da Igreja Adventista de Setúbal. E também saudar aqueles nossos irmãos e amigos que nos ouvem através do sistema de teleconferência, que não tendo por vezes acesso aos meios de transmissão web, acabam por, pela rede telefónica, ouvir também a programação que é emitida a partir da Igreja de Setúbal. Estamos felizes porque muitos mais são aqueles que, pela grande graça de Deus, nos assistem fora deste auditório do que aqueles que aqui estamos, pelas razões que, enfim, todos conhecemos, não é? Temos que estar com algum distanciamento, mas pela graça do Senhor, recebo a informação de que quase 70 ligações existem neste momento e que todos os irmãos que nos veem, que nos ouvem, possam se sentir virtualmente abraçados, mas sobretudo amparados no Espírito do Senhor. Gostaria, queridos, de contar-vos uma história que, na verdade, aparece na Bíblia e está narrada nas Escrituras há muitos séculos, que está contada no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, é contado ali um interessante episódio em que um rei, o rei sírio, estava furioso com os seus oficiais, o seu quartel-general, por uma razão simples. Todas as vezes que ele tentava emboscar o rei de Israel, que era o seu inimigo íntimo, não é? Eles tinham uma rivalidade profunda, não só porque privavam de uma série de fronteiras, de uma longa fronteira que existia entre os dois países, mas também porque existiam de facto interesses comuns. E o rei de Israel e o rei da Síria eram efetivamente pessoas que não se toleravam um ao outro. E por muitas vezes o rei sírio tinha criado planos, black ops, não é? Operações secretas com o intuito de fazer com que o rei, o seu inimigo, fosse morto, o rei de Israel. Só que havia, de última hora, sempre alguma coisa não dava certo. Ou a emboscada estava no local onde era esperado que o rei de Israel passasse, mas depois o rei de Israel não passava ali. Ou, de última hora, alguma pessoa que estava, diríamos assim, para ser, alguma informação que chegava não estava correta e as operações acabavam por nunca dar certo. E frustrado, profundamente frustrado, o rei sírio reúne então os seus conselheiros militares e pergunta-lhes: quem de vocês está a passar informações ao rei de Israel? E, como todos os líderes, quando se inflamam de ódio e de ressentimento, eles normalmente intimidam as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Há ali, no meio daquele conselho de pessoas, alguém que muito timidamente levanta a mão e diz: sabes, rei, o problema não é os teus planos, o problema não é que a tua inteligência militar não funcione. A questão é que existe alguém em Israel que é um profeta que recebe da parte de Deus sobrenaturalmente todas as informações que tu, inclusive, de forma confidencial e altamente secreta, tu dizes até na câmara do teu quarto, no aposento mais íntimo da tua casa. E o rei, então, muito pragmático, diz: então, se o problema é esse homem, vamos capturá-lo. E dá ordens imediatamente para que Eliseu fosse preso, fosse capturado e provavelmente morto. Assim, é enviada um destacamento militar do exército sírio, um grupo de soldados altamente treinados e de grande confiança do rei sírio, para cercarem a cidade de Dotã e prenderem o profeta Eliseu. Durante a noite, os soldados montam o seu cerco, criam toda a estrutura militar para que, na manhã seguinte, quando as pessoas levantassem bem cedo, ninguém pudesse sair de Dotã sem que pudesse ser identificado, sem que viesse a ser, portanto, revistado, e ninguém haveria ali de permitir que o profeta Eliseu
escapasse. Muito cedo também, diz-nos a Bíblia, levantou-se o servo de Eliseu. Estamos agora no verso 15, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Diz então ali a Bíblia: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Sabem, queridos amigos, o profeta Eliseu, à semelhança do profeta Elias, por muitas décadas eles tinham sido os fiéis servos de Deus que, no meio daquela pestilência de imoralidade e, sobretudo, de idolatria que há muito tempo fazia com que o povo de Israel estivesse a sucumbir espiritualmente, foram estes fiéis que, de alguma forma, se tornaram os defensores da verdade. Ellen White comenta que o profeta Eliseu fazia um trabalho muito pessoal, família a família, pessoa a pessoa, tentando convencer cada um a regressar à adoração do verdadeiro Deus. É verdade que existiam algumas poucas pessoas espalhadas aqui e acolá. O Senhor chegou a dizer a Elias que eram cerca de 7.000 aqueles que tinham permanecido fiéis em Israel, não adorando a Baal. Mas Eliseu fazia este trabalho pessoal, ia às casas, ia junto das pessoas e com quem encontrava algum tipo de sensibilidade, ele levava estas pessoas a reorientarem a sua espiritualidade, a sua religiosidade para voltarem aos caminhos de Deus. Uma outra coisa também muito interessante que fazia parte do ministério de Eliseu era o seu desejo e o seu espírito de investimento na obra da educação. Visto que existia uma geração inteira que se tinha perdido, que tinha abandonado os verdadeiros estatutos e o conhecimento da vontade de Deus, Eliseu, em todas as circunstâncias que era possível, ele fundava uma escola. E estas escolas vieram a ser chamadas de escolas dos profetas. Agora, reparem uma coisa extremamente interessante, é que este homem, que tinha dedicado toda a sua vida ao serviço de Deus, agora estava a ser caçado como se fosse um criminoso. E quando naquela madrugada o exército sírio cercou a cidadezinha de Dotã, parecia que o fim de Eliseu tinha chegado. A expressão do seu servo, ai meu senhor, o que faremos, é tipicamente a expressão humana. Mas reparem o que vai acontecer no verso 16. Todos nós conhecemos esta história, mas é importante nós lermos as palavras e visualizarmos efetivamente o que aconteceu. E disse, não temas, respondeu Eliseu ao seu servo, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Quem olhasse para aquele vale ao redor de Dotã, veria um numeroso exército, equipado com tudo aquilo que a tecnologia militar daquela altura tinha de melhor. Quem olhasse para o vale, veria o exército assírio. Mas o verso 17 continua e diz, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos ao moço, e ele passou então a ver que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Interessante. É muito interessante que no momento em que Deus abriu os olhos àquele rapaz, àquele jovem, ele pôde ver uma realidade que não era perceptível inicialmente. Ele pôde perceber que existia um exército flamejante de poderosos enviados celestiais que se tinham colocado ao redor de Eliseu. É por esta razão que o profeta diz, mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E queridos irmãos e prezados amigos, eu gostaria que me permitissem fazer agora uma série de pequenas reflexões relacionadas com esta importante ideia. Quando quando muitos só viam os soldados sírios naquele vale ao redor de Dotã,
Eliseu era capaz de olhar um pouquinho acima e ver que nas montanhas ao redor de Dotã estava um poderoso exército de soldados enviados do céu. Isto faz-nos lembrar o Salmo 121. Abram comigo a leitura para lermos rapidamente algumas palavras deste Salmo. Certamente nós conhecemos este Salmo, já o lemos muitas vezes, mas reparem como talvez neste momento estas palavras façam um sentido diferente para nós. Elevo os meus olhos, diz o Salmo, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E o salmista continua dizendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não adormecerá, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. E o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, e Ele guardará a tua alma. E o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes. Meus queridos irmãos e amigos, muitas vezes o problema não é aquilo que nós estamos a ver. O problema está no foco daquilo que nós vemos. Eliseu, poderia facilmente ver o que todos os outros estavam a ver. Mas ele não deixava de ver a realidade que o circundava. Existia um exército real ao seu redor que tinha vindo para o prender. Contudo, além dessa realidade, existia uma outra realidade também, que ele se permitia ver e que estava um pouquinho mais acima, que estava um pouquinho mais além, que era a realidade dos enviados celestiais, que poderosamente tinham sido destacados por ordem cósmica, por ordem do universo, do próprio Criador, para serem os seus defensores. E que, independentemente de qual fosse a vontade do poderoso rei da Síria, existia um outro rei muito mais poderoso ainda, acima dele, que determinaria que se cumprisse ou não se cumprisse a vontade deste rei. Sabem, muitos irmãos, prezados amigos, muitos neste momento enxergam apenas a pandemia. Muitos apenas veem a crise económica que se instalou na nossa sociedade. Muitos apenas veem a crise sanitária em que nos encontramos. Mas existem outros que, como Eliseu, são capazes de ver o Deus que dirige a história, o Deus que protege os seus filhos e que garante que eles serão dirigidos e amparados pelo Senhor em quaisquer que sejam as circunstâncias. Leia comigo Isaías capítulo 43. Vamos ao livro de Isaías, capítulo 43, e vamos ler os versos 1 e 2. E reparem que esta promessa, queridos e prezados irmãos, ela foi não só para o povo de Israel, mas nós neste momento podemos pôr o nome da nossa família, podemos pôr o nome da nossa igreja, podemos pôr o nome da nossa congregação, podemos inclusive pôr o nome da nossa própria nação. Isaías capítulo 43, os versos 1 e 2. E diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Meus queridos irmãos e prezados amigos, quando muitos veem apenas o exército sírio, os cristãos, aqueles que confiam em Deus, serão capazes de ver os enviados celestiais. Quando muitos, queridos irmãos, apenas se encolhem de medo, porque estão com medo daquilo que está para vir, outros arregaçam as mangas, investem-se de força de poder celestial que Jesus dá, confiam nas promessas de Deus e entregam-se ao serviço do Mestre. Prezados, eu tenho visto histórias impressionantes nos últimos meses de pessoas que saem de casa porque existe um chamado maior que as leva a pensarem na necessidade de ajudar outros que precisam mais do que eles, que têm necessidades materiais mais graves que as suas.
e que se dedicam horas e horas ao voluntariado, ao serviço de outros. Tenho visto pessoas que estão ali, por exemplo, a poucos metros de nós, aqui na nossa delegação da ADRA, dias e dias inteiros a trabalhar, carregando coisas de um lado para o outro, a processar alimentos que nos chegam, que são doados pela grande graça de Deus. Queridos irmãos, eu não quero aqui fazer, diríamos assim, uma propaganda institucional, mas a nossa delegação da ADRA é abençoada por Deus. Nós recebemos toneladas de alimentos cada ano. E estes alimentos são direcionados para aqueles que mais necessitam. Arrisco-me a dizer que, pela grande graça de Deus, temos na nossa igreja a delegação da ADRA mais ativa do país. Mas uma coisa também é verdade. Esta instituição ou esta delegação funciona porque existem pessoas que estão dispostas a sair de casa, a fazer, a dar o seu melhor. Querido irmão e prezado amigo, talvez Deus esteja a trabalhar consigo. Muitas pessoas têm por vezes comentado comigo: pastor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei fazer trabalho missionário neste contexto de pandemia. Meus irmãos, você pode talvez não poder fazer aquilo que estava habituado, distribuir folhetos, por aí adiante e tal, mas pode dar do seu tempo, do tempo que Deus lhe dá de vida, para servir outros. Tenho visto pessoas que sentiram no seu coração que poderiam fazer um trabalho fantástico, mesmo tendo dificuldades de saúde, mesmo tendo problemas de locomoção, limitações financeiras, mas que pegam no seu telefone e distribuem afeto, amor fraternal. Uma irmã, há uns dias atrás, me contava que ela resolveu fazer o seguinte: uma listagem de promessas da Bíblia. Ela anotou-as todas num papel e então vai ligando para várias pessoas que fazem parte da sua rede de contactos. E fica ali, ao conversar com as pessoas com quem ela faz ligação, ouve os seus problemas, ouve as suas reclamações, oferece um ouvido amigo e depois prontifica-se para ler um texto da Bíblia com uma promessa poderosa e oferece uma oração. Sabem, esta é uma forma de nós nos reinventarmos neste contexto em que estamos. Tenho visto pessoas que, em vez de darem estudos bíblicos, como nós estamos habituados a dar aqueles estudos bíblicos convencionais, com folhetinho e tudo mais, resolveram reinventar a sua forma de ensinar a Bíblia, dando estudos bíblicos de esperança, dando estudos bíblicos onde o contexto da vinda de Jesus Cristo está enquadrado àquilo que são as expectativas e as perplexidades que as pessoas estão a viver hoje. Meus irmãos, já pensaram que o Evangelho nunca foi tão relevante em outra altura da história como hoje? Já pensaram que na nossa geração nunca fez tanto sentido a paz que o céu tem para dar ao ser humano como agora, aquela que estamos a viver? É que na nossa geração nunca, em outra ocasião, talvez, estas verdades bíblicas foram tão impactantes, tão, diríamos assim, água para a terra seca, como é para a humanidade hoje, a humanidade sofredora, aquilo que o Evangelho tem a dizer. Tenho visto pessoas, e digo-vos, irmãos, tenho visto pessoas a pegarem em valores significativos e dizerem: Deus me tem abençoado com recursos e eu vou canalizar estes recursos para que outros possam ser ajudados também. E fazem donativos à igreja, fazem ofertas, entregam dinheiro, põem na mão de outros, simplesmente para que possa ser usado para ajudar pessoas que estejam em dificuldade. Enquanto muitos apenas veem o exército sírio, outros olham para cima e veem o exército celestial postado ao seu redor. Meus queridos amigos, quando muitas pessoas neste momento se encontram assustadas, alguns são capazes de continuar a orar orações como esta que vos quero mostrar. Vamos a Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, e vamos ler os versos 29 e 30. Só para contextualizar um pouquinho daquilo que vamos ler. Atos capítulo 4, verso 29 e o verso 30. Pedro e João haviam acabado de ser libertados da prisão por terem curado
o aleijado que estava à Porta Formosa junto ao templo. E eles tinham tido ali no Sinédrio aquele afrontamento, aquele encontramento com os membros do Sinédrio. Eles responderam aquela famosa frase que encontramos no capítulo 4, no verso 19, quando ele diz assim, quando Pedro diz: julgai por vós mesmos se é justo diante de Deus ouvirmos-vos a vós antes do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E assim então eles acabaram por, posteriormente, depois de muitas ameaças, serem libertados. Mas quando chegaram junto dos crentes que estavam reunidos a interceder pela salvação dos seus líderes Pedro e João, eles fizeram uma oração. E é este tipo de oração, meus queridos irmãos, que eu gostaria de desafiar esta igreja a ter como uma atitude de oração. Reparem o que eles oravam, como esta igreja falava com Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia esta palavra, a tua palavra, enquanto tu estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Queridos irmãos, estes cristãos eram pessoas que não oravam pedindo a Deus que acabasse com a pandemia. Eles eram pessoas que não oravam pedindo a Deus que resolvesse os problemas para que eles pudessem sair pacificamente a distribuir livros ou literatura religiosa. Eles não pediam a Deus que Deus lhes resolvesse os problemas, eles apenas pediam a Deus que lhes desse coragem e ousadia para continuarem a fazer aquilo que eles tinham a consciência, que era a vontade de Deus. Meus prezados amigos, em vez de vivermos assustados com o exército sírio do vale, nós precisamos olhar para cima e ver os enviados do céu que resplandecem ao nosso redor, mostrando-nos que mais são aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós. E é por isso, queridos irmãos e amigos, se nós estamos do lado dos vencedores, nós precisamos viver como vencedores, precisamos falar como vencedores, precisamos pensar como vencedores. O medo paralisa a mente, bloqueia a criatividade e aprisiona a esperança. O medo torna-nos miúpes, meus prezados e queridos irmãos, porque nós não conseguimos apenas ver, aliás, não conseguimos ver nada para além dos problemas. Na verdade, os problemas, não sei se já pensaram, mas os problemas estão também diretamente relacionados com as oportunidades. E normalmente, quanto maiores são os desafios, maiores também são as oportunidades que se nos apresentam. Os irmãos devem estar a dizer: mas pastor, como é que uma pandemia pode ser uma oportunidade? Na verdade, uma pandemia não é uma oportunidade. Uma pandemia é uma avalanche de oportunidades. Não sei se sabem, embora já tenha dito a esta congregação deste mesmo local há algumas semanas atrás, os últimos 160 anos de evangelização que a Igreja Adventista fez de forma muito competente não despertaram o interesse em tantas pessoas como os últimos meses de pandemia criaram de desejo de consultar o que a palavra de Deus tem a dizer do tempo que estamos a viver. E se nós pudéssemos consultar motores de busca como o da Google e perceber o número de consultas que têm sido feitas a respeito da Bíblia, nós perceberíamos que houve um aumento exponencial, muito superior em grau de crescimento ao número de infecções que acontecem cada dia no mundo. Sabem porquê? Porque os problemas são oportunidades. Os problemas e as impossibilidades do ser humano são as possibilidades de ação e de intervenção de Deus. Por isso, louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, aquilo que Deus tem para nos mostrar é que, efetivamente, as crises não só abrem a oportunidade para a pregação do Evangelho, mas também nos dão a oportunidade de nós sermos confrontados com a nossa própria letargia espiritual, fazendo-nos de alguma forma sair da nossa área de conforto e pondo-nos
numa área ou numa posição em que Deus pode efetivamente intervir na nossa vida. Por isso, efetivamente, os problemas podem realmente ser uma grande bênção para a vida daqueles que são capazes de olhar para as montanhas, aonde ali estão os soldados enviados por Jesus. Ali estão os enviados do céu. Por isso, queridos irmãos e amigos, Jesus nunca disse que no mundo nós teríamos uma vida fácil. Cristo nunca prometeu aos seus discípulos que a salvação, ou que o caminho da salvação seria um mar de rosas ou um passeio num jardim primaveril. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas também ele prometeu que até ao final da história da terra, Jesus estaria junto com os seus discípulos. Isto está em Mateus capítulo 28, verso 20. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, aqueles que aqui estamos, aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem, por favor, meus prezados, tenhamos coragem, meus irmãos. O Senhor não se esquece de nenhuma das suas promessas. Nós podemos não memorizar todas as promessas que existem na Bíblia, e são às centenas, mas Deus não se esquece de nenhuma delas. Por isso, nós podemos contar, prezados irmãos, que Cristo com o seu sangue já nos deu o direito à eternidade. Jesus já nos garantiu a salvação. A única coisa que Ele pede de si e de mim, neste momento, é que nós tenhamos a capacidade de confiar, a capacidade de ter coragem, a capacidade de sermos discípulos do Mestre, fazendo aquilo que Ele pede de nós. Por isso, meu prezado e querido amigo, pense em Cristo, fale de Cristo, viva como Cristo viveu, trabalhe por Cristo e permita que Deus ou que Cristo trabalhe em si e por si. E em menos de nada, você verá que o seu amigo Cristo vai aparecer nas nuvens do céu para resgatá-lo e levá-lo para uma terra onde não haverá mais dor nem sofrimento. Queridos irmãos e amigos, muitos veem no vale o exército sírio, outros veem os anjos do céu no alto das montanhas. E você, o que é que você vê? Que o Senhor te abençoe. Amém.